Lá do caso do Anderson Barbosa, nós estamos esperando já uma semana que ele se apresente à polícia. Na sexta-feira passada, ele teve advogados constituídos. A família procurou advogados criminalistas de Londrina para que eles pudessem defender o Anderson. E a defesa falava, na nota enviada para a imprensa, ali aqui no ar, no Balanço Geral, de que eles iriam apresentar o Anderson. Eles iriam apresentar o Anderson. Só que até agora isso não aconteceu. Ontem nós montamos um plantão em frente ao escritório do advogado para que ele falasse onde é que está o Anderson, o paradeiro dele, enfim, o que ele vai fazer, quais são os próximos passos. O advogado não falou, mas agora ele vai conversar com a nossa equipe ao vivo. E já quero começar perguntando para você, Wesley, se ele vai apresentar o cliente dele, porque todo mundo aguarda essa apresentação. Pois é, Parra, o crime já completou 2 semanas que os corpos foram encontrados então no Japão. A defesa nega que o Anderson seja o autor deste crime, mas a esposa dele e a filha foram encontradas sem vida dentro deste apartamento. Elas foram mortas a facadas. O Anderson veio para o Brasil, a defesa já confirmou isso também. E nós vamos conversar agora com o Hélio Venâncio, que é o advogado de defesa do Anderson. Doutor, primeiro, o Japão pediu oficialmente que o nome dele seja colocado na lista vermelha do Interpol. Como o senhor recebeu essa informação? O senhor pretende apresentar o Anderson nas próximas horas, nos próximos dias? Como que funciona a partir de agora? Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde a você, aos telespectadores. A lista vermelha da Interpol, ela se trata de um documento internacional, mas que está sujeito à soberania nacional. E a soberania interna prevê que, antes de mais nada, os trâmites sejam realizados conforme os ditames legais internos. Então, até que isso ocorra, o Anderson é um cidadão como eu e como você, totalmente livre. Tem previsão para que isso ocorra ou não? O senhor tem tido contato com as autoridades? Nós temos mantido contato desde terça-feira da semana passada, permanente, de interesse nosso como defesa, interesse da família do Anderson, que a Polícia Federal seja aparelhada com todos os instrumentos de que dispõe. Então, tão logo nós tenhamos esse contato, esse feedback diretamente da autoridade policial federal, nós iremos acompanhar o Anderson até lá. Então, por enquanto, o Anderson ainda não pode se apresentar. Mesmo que o senhor queira levar o cliente, isso não pode acontecer? É isso que está acontecendo neste momento? Exatamente. Nós precisamos que os trâmites internos, que a internacionalização dos procedimentos ocorra, para que então depois haja a expedição de um mandado de prisão, expedido por um juiz brasileiro, para que só então aconteça a apresentação dele, ou mesmo se houver convocação perante a Polícia Federal, ainda que não aconteça a expedição do mandado de prisão, nós vamos apresentá-lo. É interesse de todos nós que tudo seja esclarecido o quanto antes. Agora, doutor, em entrevista à Record TV, um amigo do Anderson afirmou então que ele teria chegado no apartamento, encontrado a filha sem vida e depois ele teria desferido as facadas contra a esposa. Essa foi uma versão que veio do amigo dele. O senhor já disse que ele nega essa versão. Qual é a versão da defesa? Ele realmente desferiu as facadas contra a filha e a esposa ou isso não aconteceu? É importante que fique muito claro. A defesa nega a responsabilização, nega a culpa. Os fatos da forma que aconteceram vão demonstrar isso, mas as versões que estão vindo à tona, elas são das mais diversas formas, não são apenas essas duas. E é importante a gente frisar mais uma vez e salientar, nós conhecemos e reconhecemos a seriedade do veículo de comunicação RIC, mas sabemos que outros veículos não trabalham com os fatos com tanto respeito, e isso tem gerado uma cadência de crimes uns atrás dos outros, de ameaças, de calúnias, de difamações, de perjúrios, e isso tem afetado a comunidade toda, que às vezes não sabe, mas esses crimes têm sido cometidos, muitos deles através de mídias sociais, mas alguns também, pessoalmente, esses crimes não estão sendo deixados de lado pelos órgãos competentes. As pessoas que estão cometendo esses crimes, essas ameaças contra familiares e contra o próprio Anderson, essas pessoas vão ser responsabilizadas e vão ser punidas também.
Doutor, o Parra está no estúdio do Balanço Geral, também tem uma pergunta. Parra, pode fazer a pergunta que eu repasso aqui para o advogado. Ô Wesley, eu queria que você perguntasse para o doutor e que ele esclarecesse um pouquinho melhor essa última resposta. Para mim não ficou claro quando você fez a pergunta para ele, com base numa mensagem que ele mandou para um amigo, dizendo que ele teria matado a Manami porque ela teria matado a filha. E o doutor fala ali que vai provar que as coisas não foram muito bem assim. Só que não deixou muito claro para mim e para quem está assistindo se ele assume algum tipo de culpa nessa história, se realmente ele cometeu isso, se ele alega que foi uma legítima defesa, enfim, a gente está vendo a mensagem, o print da mensagem agora no ar. Queria que ele deixasse isso de uma forma um pouco mais clara, porque para mim ficou confuso, Wesley. Correto, Parra. Doutor, o senhor disse que nega a culpa do seu cliente, mas afinal, ele desferiu as facas contra a esposa e a filha ou não? Isso poderia ter sido uma legítima defesa? Enfim, como que a defesa vê essa situação? Ele desferiu as facas ou não, doutor? Uma resposta bem clara, até para o telespectador também entender melhor essa situação. Ele foi o autor das facadas? Boa tarde, Parra. A família pediu que nós não fornecêssemos mais dados. Eu respeitando a vontade particularmente da mãe deles, eu deixaria para um próximo momento. Mas o que eu posso dizer para vocês é que num momento muito breve ele vai se pronunciar pessoalmente, assinando uma nota conosco ou até mesmo dando uma entrevista curta, mas até mesmo dando uma entrevista. O Anderson pretende conversar com a imprensa, já que ele está livre, não precisa se apresentar para a polícia neste momento? Ele está livre, mas ele está abalado, muito abalado, emocionalmente, psicologicamente. E um dos maiores problemas, eu repito, volto a repetir, que a mídia sensacionalista fez com que houvesse uma comoção pública que está gerando uma opressão muito grande sobre a família, que não tem nada a ver, né? Você concorda? Doutor, ele está no Brasil, o senhor já confirmou essa informação. Ele está na nossa região, se apresentar, vai ser na Polícia Federal de Londrina? Sim, ele está na nossa região e vai se apresentar perante Londrina, sim, aqui em Londrina. Nós já estamos com esse bom contato, esse bom relacionamento com o delegado da Polícia Federal, que é o competente para dar andamento nesses casos de direito internacional, direito penal internacional. Doutor, na Justiça o senhor já tem tentado algo, mesmo que ele ainda não esteja oficialmente procurado? Por exemplo, um habeas corpus preventivo, algo nesse sentido ou não? Não, porque nós entendemos que não é o caso ainda de haver habeas corpus preventivo, pois ainda não há um receio de perda da liberdade, né? Então, o requisito legal é que haja ao menos o receio da perda da liberdade. E nesse momento são conjecturas, né? Ainda que no âmbito internacional haja essa inclusão nas listas, etc., internamente ele ainda não tem sequer receio de ter essa liberdade suprimida. Doutor, muito obrigado pela atenção, por fornecer as informações aqui na RIC TV. Parra, aqui na RIC TV, claro, o jornalismo é sério, nós buscamos as fontes oficiais, no entanto que viemos conversar com o advogado de defesa, essa é a nossa intenção, transparência, estamos buscando por informações, afinal a população também quer saber o que aconteceu. Eu volto com você, Parra, se tiver mais alguma pergunta, o advogado continua comigo aqui. Não, só para oferecer, Wesley, caso o próprio Anderson Barbosa queira falar com a gente, se ele quiser vir aqui ao estúdio, se ele quiser conversar com a nossa equipe, nós estamos à disposição para ouvir isso do advogado, da defesa ou do próprio Anderson. Só como última pergunta para a gente poder encerrar, se ele tem mantido contato diário com o Anderson, se eles têm se falado todos os dias, Wesley? Legal, doutor, o Parra reforçou que o canal da RIC TV está aberto para o próprio Anderson, se ele quiser se manifestar, dar a versão dele, pode procurar a nossa reportagem. E além disso também, o senhor está mantendo contato diariamente com ele, como que está funcionando? Sim, nós estamos mantendo contato no mínimo com a família diariamente e eventualmente com ele. Normalmente é quando ele sente que estão havendo exageros contra a mãe, que é a pessoa que ele está mais temeroso de que aconteça alguma coisa. Eu quero agradecer a RIC e ao Parra, obrigado, Parra, por disponibilizar esse horário. E eu sei que a RIC tem dito também que disponibilizaria outros horários, eu quero agradecer muito. E sim, nós vamos usar esse veículo de comunicação importante, seríssimo, que nós sabemos que vocês são. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parra.
Obrigado, Wesley. Doutor Venâncio, obrigado, viu, Wesley? Não é para falar mal de concorrência, eu não tenho esse tipo de política, não levo isso para mim. Mas, assim, é exaltar o nosso trabalho. Falar que aqui a gente faz jornalismo sério e aqui a gente ouve as partes, a gente não faz julgamento. O que a gente quer é a verdade. E é o próprio Anderson que vai poder dizer isso. O que aconteceu naquele apartamento lá perto da província de Osaka. 2 semanas se passaram. Uma semana depois, em que a defesa apresenta a nota. Enfim, nós estamos aguardando a apresentação do Anderson e o espaço para ele está aberto, para que ele possa se manifestar, para que ele possa vir aqui ao estúdio ou entrar em contato com a nossa equipe para que a gente possa conversar com ele e entender a versão dele sobre o que teria acontecido lá no Japão.